Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo, aqui pela TV da cidade de São José do Rio Preto. Hoje nós estamos iniciando uma programação comemorativa à Semana da Mulher. O Dia Internacional da Mulher ocorre no próximo domingo, dia 8 de março, e nós estamos então procurando reunir nos programas desta semana, a partir de hoje, algumas das lideranças femininas que têm se destacado em São José do Rio Preto ao longo desses últimos anos, nos mais diferentes campos de atividade. E aproveitando a presença delas aqui, vamos falar também sobre a área de atuação delas, é claro, sobre assuntos que elas têm para conversar com a gente. A primeira convidada do programa de hoje é a doutora Ivani Vaz de Lima, presidente do SEMAI, o Serviço Municipal de Água e Esgoto de São José do Rio Preto. Também uma liderança notável nessa questão da mulher em São José do Rio Preto, e a gente agradece muito a presença da doutora Ivani em nosso programa. Eu imagino que não deve dar nem tempo de estar comemorando muito o Dia Internacional da Mulher, tantas são as atividades envolvidas no cargo de presidente do SEMAI, não é isso, doutora Ivani? Muito obrigado pela presença. Obrigada a vocês, é um prazer estar mais uma vez na Opinião Cidade. Realmente, eu acho que é bom a gente ter um dia, porque você faz uma reflexão sobre o papel da mulher, sobre toda a caminhada e o que se tem ainda para fazer, mas todo dia é uma terrível luta, todo dia é um dia da mulher, eu acredito, né? Ainda há certamente espaço para avanços, né? A mulher tem que avançar sem dúvida nenhuma, mas tem acumulado importantes conquistas, né, ao longo desses anos todos, né? E é bom reverenciar isso, né? Comemorar tudo isso. Exato. Você veja só, em vários campos, como você falou. Então, até pouco tempo, você não imaginaria uma mulher na construção civil. Hoje você tem grandes lideranças na construção civil. Era um universo predominantemente masculino. Mesmo na área que eu estou, então aí eu quero também dizer parabéns ao nosso prefeito Valdomiro Lopes, porque ele também mudou essas características. Então vejamos, hoje na fazenda, o que era caracteristicamente, predominantemente, um homem comandando, nós temos uma mulher. E também no SEMAI, que é um lugar de saneamento, onde você mexe com engenheiros, que é uma área muito mais masculina do que feminina, você também tem aí uma mulher pela primeira vez no comando da autarquia. Então eu acho que as mulheres estão ocupando cada vez mais espaços políticos e não políticos, né? Apesar que tudo que você faz é político, mas de uma certa forma você vê a mulher independente de ela continuar tendo todas as outras tarefas. Pois é, isso que eu ia perguntar, né? Tem a tal da tríplice jornada, que a mulher normalmente... Tríplice, já é nem sei quantas jornadas, né? Como é que você lida com esse assunto? Como é que você administra a sua vida em relação a isso? Filhos, marido, profissão, trabalho, necessidade de estar se atualizando, de estudar. Como é que é isso? Eu acho que esse é o grande dom da mulher, né? Ela é capaz de olhar um todo. Então, ao mesmo tempo que ela está trabalhando, ela está vendo a mãe, porque hoje você também tem que olhar os seus pais, ela está cuidando dos filhos, ela está cuidando do neto, ela está cuidando da qualificação dela, porque ela também não pode parar, ela está vendo a alimentação, a administração da casa, ela está cuidando do jardim, ela está cuidando dos bichos. Então, eu acho que a mulher é louvável nisso. E a gente dá conta. Eu sei que a mulher dá conta, dá. O que a gente tem que aprender a fazer, e que eu tenho descoberto para a minha vida, e digo isso para todas as mulheres, é que a gente tem que, durante o dia, e é todo ser humano, principalmente a mulher que sofre estresse, é ter um tempinho para ela. Nem que fosse 5 minutos a 10 minutos por dia, em que você pare para respirar, para você se sentir vivo, né? Para você contemplar o céu. Eu tenho feito isso todos os dias. É um momento em que eu agradeço a Deus. Hoje é o Dia Mundial da Oração. Então, agradeço a Deus a vida. E aprendendo a fazer isso, para você poder também né, sobreviver a todo esse estresse que a vida nos leva todos os dias. Mas é uma delícia ser mulher. Eu não deixo, dou parabéns e acho que os homens não saberiam viver sem nós mulheres. Eu não tenho dúvida disso. A doutora Ivani, ela já disse agora aqui, denotou aqui a grande formação religiosa dela, uma pessoa bastante ligada a princípios religiosos e tal, e isso é muito importante também, né, doutora Ivani? Não há como não ser, né? E é importante que a mulher ela acaba passando para os filhos, para os netos, um pouco dessas questões também religiosas, né? Você vê, e é uma preocupação hoje, você não pode deixar a educação toda para a escola, né? Você também em casa, como mãe, como avó, de alguma forma os seus princípios você passa. E a gente sabe que a mulher é uma das grandes
portadoras dos princípios e transmissora desses princípios, né? Então, uma das coisas que eu passei para os meus filhos, e graças a Deus eles também têm e estão passando para os meus netos, é de que a fé é importante para você se sentir vivo, né? A fé é importante nos momentos difíceis, nos momentos de alegria, e que Deus, Ele completa a questão de estar vivo. Sem dúvida. Bom, mas nós temos assuntos a falar também, novidades a contar, a dividir com o nosso público aqui sobre o SEMAI, sobre o Serviço Municipal de Água e Esgoto de São José do Rio Preto. O SEMAI é uma autarquia, a superintendente é a doutora Ivani, e entre as novidades que nós temos é a questão da reforma do Palácio das Águas, da Estação de Tratamento de Água, da ETA, em São José do Rio Preto. O que é que vai ser feito? E, aliás, eu vou pedir para a gente exibir algumas imagens que a doutora Ivani nos fez a gentileza de trazer sobre a reforma da Estação de Tratamento de Água. Enquanto as imagens vão sendo apresentadas ali, doutora Ivani, a gente pode ir comentando, a senhora pode ir comentando o que é que está sendo feito na ETA. Vamos lá, olha aí. Então, a ETA vai fazer 60 anos este ano, então vai se tornar uma sexagenária, vai entrar na terceira idade. Mas, graças a Deus, ela ainda tem sido capaz de poder fazer o nosso tratamento de água. Nós fizemos um contrato no começo do ano passado, no meio do ano passado, de poder fazer toda a preservação dos nossos reservatórios, dos nossos poços, não só da parte estética, né, mas também da parte estrutural. E uma delas é na ETA. Eu não posso deixar que ela seja destruída, não só na parte física, né, porque ela é tombada. Então, você pode ver que a gente vai colocar as cores de que ela foi inaugurada. Então, nós estamos retomando todo o aspecto dela, no tombamento dela. De 60 anos atrás. E também cuidando da parte tecnológica. Então, nós fizemos agora também trocas de filtros, ela está sendo automatizada para acompanhar, não só ser uma senhora, mas também ter a modernidade dentro dela, né? Então, eu acho que é um presente para Rio Preto. A gente, inclusive, quer depois retomar os alunos que visitam e deixar as portas abertas. Lembra que tirava fotografia antigamente? Pois é. Você está vendo aí a parte baixa do nosso aerador. Isso, o aerador é aquele, popularmente chamado pelas pessoas de chafariz, é aquele pedacinho. Isso. Ali em cima, aquela água que cai ali. Isso. E não é apenas uma atração... Uma atração para divertir as pessoas, mas na verdade ele tem uma função técnica aquilo lá, não é isso? Explica um pouquinho, doutor. Ali, a hora que a água cai, né, ele é um aerador. Então, a queda da água, ela ajuda você a melhorar a qualidade da água. Então, ela é capaz de, como ela mexe com o ar, de tirar da água algumas impurezas, né, pesadas. Então, é um dos primeiros tratamentos que se faz, é esse aerador, né, que a gente chama de chafariz. E engraçado que ele também se torna utilidade pública. Você vê, no mês de outubro, a gente põe rosa nele. Na Copa, ele estava verde. No mês de novembro, a gente põe ele azul. Utiliza recurso de iluminação para mudar a cor ali da água, né, de longe. E que fica bonito para fotos, inclusive, né, como a cartão postal são as nossas represas, ele no fundo fica bonito com a cor. E nós agora, toda vez que você ia colocar uma luz para fazer de utilidade pública, você tinha que parar o aerador e você então tem um comprometimento no abastecimento. Então, nesse momento, nós já vamos aproveitar e colocar toda uma luz ultramoderna, né, um equipamento muito bom, e nós já vamos poder colocar. Então, quando nós estivermos aí nas Olimpíadas, nós já vamos ter uma cor. No Natal, a gente não precisa parar para enfeitar, nós já vamos ter. Então, o prefeito Valdomiro gostou muito disso, porque é mais um equipamento sendo utilizado para enfeitar a cidade no Natal e em datas específicas, como também para fazer a utilização para avisar a população. Esse é o mês da mama, não podemos esquecer, isso, das mamografias. Do mês de outubro mulher, e novembro rosa, é o azul, tratamento dos homens, né? É uma forma do SEMAI, né, de um órgão público, como a Estação de Tratamento de Água, participar de uma grande informação para a população. Exato, é bacana isso, exato. Muito bacana. E agora, na semana do aniversário da cidade, 19 de março, ela está sendo colocada na agenda, né? Já conversamos com o prefeito, Valdomiro, para que ele também coloque essa história, né? É a nossa história, são 60 anos, vamos comemorar agora, 19 de março, essa reforma vai estar pronta, né? Inclusive restabelecendo a história, né? Colocando lá a placa do prefeito da época, né? Doutor Sandro Bellino, né? 1955, acho que era o Loft.
Não, o lote foi bem depois. Deve ter sido o prefeito Senhor Belino de Barros Serra, isso, exatamente. Então nós vamos colocar ali a placa bonitinha, relembrando a história. Não, o Filadélfio Gouveia Neto, né? Isso. Filadélfio Gouveia Neto. Exato, Desculpa, então nós estamos colocando aí a placa. Eu tinha só 3 anos nessa época. Mas é realmente muito importante. E a gente estava conversando um pouco antes de começar o programa, existe uma placa original ali, que, inaugurado há 60 anos atrás, é uma placa que, na verdade, é uma grande devoção à importância da água, né? Talvez naquela época não se desse tanta importância para a finitude da água como se dá hoje, para a importância que as pessoas dão em relação a isso. E essa placa também está sendo localizada, vai ser recolocada ali, faz parte da história da ETA, né? E você lembrou bem, naquela época, né, além da gente estar fazendo uma coisa que nos anos 50 era a modernidade, né, a estação, e que dura até hoje, né, ela presta o seu papel, havia essa noção de que a água ela era infinita, um presente, um bem de Deus, e é um bem de Deus, né? Mas ela tem finitude, também porque nós crescemos demais nesse planeta, né? E esse planeta está super populoso, né? E Deus combinou com a gente que água ele não fabricaria mais, né? Vai ser a mesma que está aí, a gente vai ter que usar, tá certo. Então nós temos que usar com consciência e cuidar dos equipamentos nossos, de uma certa forma, a hora que eu melhorei a qualidade dos nossos filtros, a hora que eu estou automatizando, o SEMAI está fazendo esse trabalho, nós estamos também ajudando a melhorar o tratamento, a eficiência e a eficácia no fornecimento da água para a população. Parece que essa preocupação de reformas, de recuperação dos bens do SEMAI, por exemplo, inclui outras unidades, né? Parece que existe um investimento ainda muito maior que isso, que vai atingir outras unidades do SEMAI. O que é que mais importante vai acontecer nessa recuperação? Nessas recuperações nós já fizemos na Praça da Redentora, em Poços Profundos, como o Borá, ali na Juscelino, na Diniz, em vários espaços onde o SEMAI tem equipamentos pesados, que são os reservatórios apoiados e os altos, nós temos problemas estruturais de rachadura, nós temos que fazer a casa do cloro, nós temos que melhorar o equipamento elétrico. Então, este projeto, esse contrato, ele faz todas essas demandas. Então, nós estamos olhando, né, e cuidando não só da parte estética, mas principalmente da parte física. Porque às vezes você pode estar muito bonito, como é pão bolorento, né? Como é que é? Por dentro, bela viola. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Então, nós não trabalhamos assim. Então, estamos cuidando tanto do por fora quanto por dentro. E alguns desses pontos, doutor Ivani, eles se tornaram mesmo pontos muito característicos da cidade, né? Além da ETA, que nós lembramos agora, mas, por exemplo, você lembrou da Redentora. Eu lembro, alguns anos atrás, lá atrás, era uma praça muito frequentada pelas pessoas que passeavam ali, se divertiam ali, ficavam algum tempo ali, era um logadouro público, né? Exato, e é uma praça histórica, né? É óbvio que o SEMAI não tem legitimidade para cuidar da praça. Nós podemos cuidar dentro daquilo que a lei nos permite, cuidar, porque é água e esgoto, é cuidar dos nossos equipamentos. Claro. Então, pelo menos os nossos equipamentos ali vão ser preservados, tratados. Mas ali é um lugar histórico, você lembrou bem. E é ainda um lugar onde o pessoal que vai para o hospital senta, né? Tem um momento vamos dizer assim, de refrescar um pouco a cabeça na agitação do hospital. Um bom lugar para fazer aqueles 5 minutinhos que de vez em quando as pessoas precisam fazer. Há outros lugares também, assim, Boa Vista tem um trabalho legal, né? Então, ali no Monsenhor Gonçalves nós também temos equipamentos que estão bem deteriorados, que a gente está trabalhando neles, né? Então, nós vamos fazer toda a cidade. E é impressionante, Reizinho, que a hora que você acaba de fazer isso, você vai, por exemplo, eu vou muito à ET, a estação de tratamento, conforme você anda, você vê todos os reservatórios, né, a caixa d'água, você pintadinho, você vai olhando e fala, nossa, o SEMAI tem muito equipamento. Então, é realmente uma marca registrada, a autarquia tem o seu espaço e tem contribuído, e você consegue ver o tamanho, né? Isso, é bacana a comunidade perceber que é um patrimônio dela, né? Ver aqui, visualizar isso de uma maneira, sentir a importância disso. E você lembrou uma coisa muito boa agora, que nesse momento eu gostaria de pedir para a população, é um patrimônio seu. Então, a hora que você perceber que existe alguém, um vândalo, tentando destruir esse patrimônio, ligue para nós urgente, ligue para a polícia, tá? Porque a gente tem, muitas vezes, roubo, né? Pessoas que não têm essa consciência, né? De estragar o seu patrimônio. E o seu patrimônio tem que ser preservado com dinheiro. E o dinheiro é o dinheiro que o usuário, de uma certa forma, nós não temos lucro.
Então, aquele dinheiro que entra que a gente tem que fazer tudo isso. Então, é um patrimônio seu, ajude a gente a cuidar. Isso, a pessoa perceber que aquilo é dela, não é que não seja Tome de posse. ninguém, ao contrário, é Tome dela mesmo. posse, Bacana, isso é muito importante. Bom, outra novidade que o SEMAI está anunciando é a questão da leitura e entrega simultânea da conta d'água. Aliás, esse foi um assunto que a senhora, algum tempo atrás, participando aqui desse programa, anunciou que, em breve a gente vai fazer isso, vai ser uma coisa rápida, etc. E acho que a gente tem também algumas imagens trazidas pelo doutor Ivani sobre isso, sobre essa questão da nova conta d'água do SEMAI. Isso, o agente faz a leitura, não é isso? Exato, um aparelho próprio, né, um equipamento. O que isso facilita? Eu tinha um delay, um tempo, entre a produção da conta e a entrega. A gente, desde que eu anunciei para você, a gente está tentando diminuir. Chegamos no máximo, né? E aí já sai a conta já sai, colocada na caixinha do correio, como se fosse uma entrega pelo correio, né? Só que é simultânea. O que isso vai facilitar? Esse espaço eu diminuir. Então, enquanto uma pessoa, por exemplo, na hora ela já está vendo a conta e já vai sair, por exemplo, o aviso, olha, a sua conta está com consumo muito alto de água, volume. Pode ter algum problema aí. Então, deve haver algum problema. Então, você tem uma rapidez, porque demorava 3 meses para a pessoa saber que tinha o vazamento. Quando ela sabia que tinha o vazamento, ela teve um vazamento de 3 meses. E aí você tinha a legislação nossa, não dava para a pessoa condição dela pedir para não pagar aquela conta. Porque quando você tem uma comprovação de um vazamento, você pode, por lei, garantir o consumo médio que você tem. Então, aí nós estamos fazendo 2 trabalhos. Melhorando a situação do vazamento, que a água não pode ser desperdiçada, então, rapidamente agir. E segundo, melhorando para o bolso do nosso usuário, que tem o direito de saber rapidamente se a conta tá ou não alta. Além disso, a gente vai usar para dar outras informações também. Então, por exemplo, quando eu faço eu lavo, por lei, eu sou obrigada, e deve ser feito, eu lavo os reservatórios. A hora que eu lavo, de alguma forma, eu estrangulo ceder água naquele território. Porque eu esvazio a caixa d'água, né, o reservatório, lavo, e até ele ter o volume que eu posso para poder jogar na rede com vazão, com capacidade de atender todas as casas, há um delay. Claro. Então, estrangula e eu posso avisar já, olha, em tal dia estaremos fazendo, então, por favor, a pessoa já sabe, ela tem que, nesse dia, consumir menos água, fazer uma reservação, ou qualquer outro tipo de informação de utilidade pública. Quer dizer, é um meio de comunicação entre o SEMAI e o usuário e ágil, né? Muito rápido. Rápido, ágil. Nós estamos testando agora no começo de março, né? Porque é um equipamento para nós novo. E pensar o seguinte, Reizinho, a gente tem um orgulho da nossa cidade, né? Uma cidade que, apesar de todos os estragos hídricos, nós conseguimos aqui ter água nas casas. Parece que passamos ao largo dos problemas. Não passamos ao largo não, porque foi muito trabalho, né? Mas, graças a Deus, nós temos água aqui no nosso pé, nós temos o Rio Preto, nós estamos buscando outras alternativas. Mas uma cidade que é conhecida não só por isso, mas pela sua qualidade de vida e que tem uma saúde, né? Não só no tratamento mesmo da saúde, a gente é referência nisso e em outras coisas, vamos ter o parque tecnológico, nós também temos que ter eficiência e mostrar tecnologia nessas questões. Então, uma dessas além da automação que a gente está fazendo, a conta, cada vez mais rápida, para que a gente possa ter ações mais rápidas ao entregar a conta. E eu tenho a impressão que isso também representa uma boa economia, substancial economia para o próprio SEMAI, né? Porque está deixando de utilizar os correios para a entrega das contas e até impressão daquelas contas em papel mais caro, etc. Vai representar uma economia também para o órgão. Exato. Além da economia no bolso do usuário, ok? Porque você imaginar que a gente não tem lucro. Uma autarquia não tem lucro. Tudo que ela tem, ela reaplica no próprio sistema. Eu deixo de gastar 3 milhões de reais, mais ou menos, para o fornecimento dessa conta, né? Então, eu economizo isso que eu posso utilizar na própria ampliação e melhoria do sistema de fornecimento de água para a população. É um dado anual, né? Deve ser 3 milhões por ano, exato, mas isso é muito expressivo, né? Não é expressivo, é muito expressivo. 3 milhões de reais eu não sei, mas para nós da autarquia, cada milhão conta, vamos dizer assim. Como a gente agora tem, cada gota conta. Então, cada valor que você tem mais eficiência e eficácia, vale para a autarquia. E ela tem esse papel, ela é obrigada a cada vez mais ter tecnologia, melhorar o atendimento, fornecer o abastecimento, dar respostas mais ágeis, né? Sem
onerar tanto o bolso do usuário. Então, para isso, economia e praticidade. Doutor Ivani, muda então a questão da leitura, a entrega da conta rapidamente, mas só isso, né? Todos os outros critérios de relacionamento com o consumidor continuam existindo. A data de vencimento, as formas de obtenção da segunda via da conta, caso isso seja necessário, isso continua como está hoje. Então, lembrando para o nosso telespectador, qualquer problema, nós vamos fazer esse mês, os primeiros 15 dias, mais testes, né? Então, nós vamos estar com as vans do SEMAI, que é o atendimento presencial no território, para qualquer dúvida você poder acionar. Nós temos 0800, né, para que você possa ligar e resolver dúvida. Nós temos o Poupa Tempo e o Ganha Tempo lá na região norte. E temos a internet também. Então, você pode tirar uma segunda via pela internet também a qualquer momento e tirar dúvidas por e-mail. A outra coisa também é, aquele que tem o seu endereço de conta em outro, então eu vou na sua casa, mas você quer que a conta seja entregue em outro lugar, local. Você também pode pedir isso via internet, porque a gente põe a conta, mas aquele é sistema. Então nós temos um sistema onde nós vamos continuar ainda enviando e fornecendo a cópia para as pessoas determinadas, contanto que elas nos acionem. Já estamos fazendo reunião com as imobiliárias, né, que tem essa problemática, para elas acompanharem o pagamento da água e tudo. Quer dizer, se ninguém pedir nenhuma alteração na data de entrega, no local de entrega da conta, ele vai ser entregue ali mesmo, na caixa de correio ou num outro meio de deixar essa conta impressa ali mesmo. Caso ele seja necessário, então pode acionar o SENAI para mudar isso. Exato. Nós estaremos esse mês, por isso que existem essas contas de chegar, né? Tudo que é novo, você tem esse primeiro estresse. Mas se a gente não aplicar, né? Então as dúvidas vão sendo resolvidas durante esse mês. Eu acredito que no mês de abril nós estaremos então com tudo solucionado. E eu acho que é mais um avanço, fora outras novidades que eu virei te trazer no próximo programa, sobre o que o SEMAI tem que fazer e o que ele está fazendo aí para esses próximos anos aí que a gente tem de gestão. Para terminar, agradecendo a sua presença, a questão o risco que nós corremos de falta d'água em função da crise hídrica que acometeu o estado de São Paulo, a região sudeste do Brasil. Os riscos já passaram, mas os cuidados com a preservação, com a economia, esses não passam, né? Tem que continuar. Os riscos não passaram, né? Eu acho que a pessoa começa a chover, ela fala, né, acabou. Não, nós precisamos de chuva, inclusive, até final de março. Né? Então, pediu o seguinte, a gente percebeu já isso pelas contas. Nós tivemos um trabalho positivo, né, de informação, e a população economizou água em dezembro e janeiro. Começou a chover agora, período do carnaval, a gente já percebeu uma subida. Então as pessoas já esquecendo e não, por favor, a água é preciosa, independente da chuva que cai, nós precisamos aprender a economizar a água, tá? Para que a sua conta não piore, porque quando você não faz pelo bem, a Bíblia diz isso, né? Se não for por bem, vai por força. Então, nós não queremos fazer o que há na energia hoje. A energia você vai economizar por causa do preço, né? E o SEMAI gasta hoje, sem o aumento, 14 milhões de reais em energia para fornecer água para a sua casa. Então, por favor, vamos economizar, porque isso significa continuar sendo uma das 5 tarifas mais baratas do Brasil, né? E com qualidade, porque eu digo para você, eu bebo uma água da nossa rede tranquilamente, porque eu sei que a nossa água é de qualidade. Aquele projeto que a senhora citou aqui também, o SEMAI produzir a sua própria energia através de uma tecnologia alemã, de utilização do lodo do fundo da estação de tratamento de esgoto. Está em andamento? Continua valendo? Está em andamento, tá. Nós vamos levar agora para o prefeito uma parte já do que a gente pretende fazer. Está em andamento, sim. Eu acho que é essas tecnologias que a gente está buscando, né? Além de buscar água no Rio Grande, outras coisas mais que a gente tem que ter um tempo maior para poder falar, mas estamos fazendo sim. Vamos buscar condições de poder, no mundo que tem que ser autossustentável, buscar a nossa sustentabilidade na parte energética também. Tá certo. Eu queria agradecer muito a sua presença mais uma vez no nosso programa, doutor Ivani Vaz de Lima, superintendente do SEMAI em São José do Rio Preto. Parabenizá-la pela Semana Internacional da Mulher. Obrigada. E desejar pleno êxito, sucesso na tarefa de administrar uma instituição tão importante, de grande utilidade pública quanto é o SEMAI. Obrigado pela presença e até uma próxima. Até uma próxima, e também o meu grande abraço a todas as mulheres nessa semana e nesse dia que vai acontecer, dia 8, Internacional da Mulher, pelas mulheres que eu aprendi a amar, respeitar, na pessoa da minha mãe, a dona Marta, que está fazendo 90 anos este ano. Então, a todas as mulheres,
Um beijo bem grande, continuem firme na luta, porque vale a pena. Sem dúvida. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco com o segundo bloco do Opinião Cidade. Até já. Mãe, por que minha barriga ronca? Por que eu sou tão magra? Por que eu não tenho força nem pra brincar? Por que eu sou menor que os outros meninos da minha idade? Por que meu irmãozinho foi pro céu? Por incrível que pareça, muitas crianças ainda morrem antes dos 5 anos de diarreia, pneumonia, desnutrição e por falta de pré-natal. Mas com a sua ajuda, elas podem ultrapassar a idade do porquê. Acesse doeumamigo.org.br. O cartão azul que você põe no carro dá direito de utilizar a vaga por até 2 horas. Depois disso, é preciso dar lugar a outra pessoa. Isto é cidadania. EMURB, Rio Preto. A Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Óticas Rio Preto, veste o seu verão. Braseiro Restaurante, almoço com sabor da boa comida caseira. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 14 horas. Com cardápio diferente todos os dias. Braseiro Restaurante, um jeito simples e gostoso de comer bem. Rua Campos Sales, 1343, esquina com a Prudente de Moraes. Fone 3222-3612, no bairro Boa Vista. Chegou JK Essential Residence. Você no ponto mais nobre da Zona Sul de Rio Preto, ao lado das melhores opções de compras e serviços, entretenimento e cultura, ambientes sofisticados que inspiram as melhores sensações. Tudo isso em um amplo e sofisticado apartamento. JK Essential Residence, um convite para seus melhores momentos. Lançamento dia 7 de março. Estamos de volta com Opinião Cidade, ao vivo pela TV da cidade de São José do Rio Preto, iniciando hoje uma série de entrevistas com algumas lideranças femininas do empresariado, da órbita política de São José do Rio Preto. Conversamos agora há pouco com a superintendente do SEMAI, doutora Ivani Vaz de Lima, e agora nós estamos tendo a honra de receber aqui no estúdio a presidente da Associação Comercial e Empresarial de São José do Rio Preto, a ACIRP, a Adriana Neves. Adriana, muito obrigado pela sua presença mais uma vez no nosso programa. Eu já considero você uma grande colaboradora do programa Opinião Cidade, pela maneira sempre disponível com que você se coloca para a gente conversar sobre assuntos importantes. E um desses assuntos é esse aí, o papel da mulher na sociedade rio-pretense. Houve grandes conquistas, não há dúvida disso, em relação ao que havia no passado, nesses últimos anos, mas ainda há coisas a conquistar, né? Fala um pouco sobre isso, Adriana, e obrigado pela presença mais uma vez. Bom, em primeiro lugar, eu preciso dizer que eu adoro vir no seu programa, adoro conversar com você. Então, sempre que você me convidar, eu estarei mesmo disponível. A TV da cidade presta um serviço de primeira grandeza para a nossa comunidade. É realmente muito importante para os resultados da nossa cidade. Então, é papel da CIRP colaborar mesmo com isso.
E além de ser papel da CIRP, eu gosto. Então, me convide que eu estarei sempre por aqui. Sim, a mulher, ela conquistou muita coisa nas últimas décadas. Ela conquistou direitos e conquistou deveres também. Claro, vem junto, né? Vem junto. E a gente tem lidado com isso de uma forma, eu acho que até mais fácil do que a gente imaginava. A mulher tem algumas características interessantes de ser multidisciplinar, né? Ela consegue ser dona de casa, mãe, trabalhar na empresa, lidar com vários problemas. Dizem que mulher polvo, né? Ela tem muitas... alcança muitas coisas ao mesmo tempo. É claro que isso, na mulher atual, deixa também um estresse muito grande, que às vezes ela não percebe, mas faz parte. Mas eu acho, Rei, que o mais importante é a gente sempre falar da complementariedade do homem e da mulher. Claro. Eu acho que a gente tem características, principalmente quando ela lidera alguma coisa, diferenciais em relação à sua sensibilidade, mas a gente tem que sempre aprender também com o pragmatismo masculino e tentar também trazer isso para o nosso dia a dia. Assim, de forma bem resumida, é isso que eu penso. O olhar feminino é diferente, não há dúvida. Mais sensível. E muito importante, por exemplo, para questões que ficavam exclusivamente relegadas a um plano mais prático, mais... Então o olhar feminino emprestou uma outra dimensão a certas coisas que eu acho bastante importante. Vem ao encontro de tudo isso que você estava dizendo agora, né? Mas e o universo empreendedor, numa cidade como São José do Rio Preto? Hoje já conta, não vou dizer que é 50%, mas já deve ter por aí. Não, na verdade, hoje, nas empresas MEI, né, nas microempresas individuais, nós temos mais aberturas com mulheres do que com homens. Hoje, 90% das empresas que estão sendo abertas são EI, né? EI ou que a gente chamava antes de MEI. São empreendedores individuais. E dessas empresas, mais de 50% são de mulheres. Porque são aquelas mulheres que faziam um doce, um bolo, ou uma costureira, e ela era informal, trabalhava em casa, e agora ela está se formalizando. Quer dizer, ela já buscava alternativas econômicas para ajudar a família, né? Exato. E agora está se formalizando. Então a gente vê, além desse crescimento nas lideranças, a gente também vê esse crescimento. A gente tem que lembrar que quando a gente lê pesquisas, a gente levanta que a mulher em cargos gerenciais e de liderança, ela ainda ganha menos que os homens. No geral, em pesquisas Brasil, mundo. Em Rio Preto a gente não vê isso. Às vezes a gente conversa com os empresários, mesmo dentro da associação comercial, e nos mesmos cargos gerenciais, homens e mulheres ganham igual. Então, Rio Preto, além de ser uma cidade que é muito... Ela gosta de ajudar, ela é filantrópica, ela gosta de filantropia, ela também tem essa consciência. É uma cidade solidária. Solidária, também, né? Essa é a palavra. E a mulher se coloca muito bem nessa questão. Também. Às vezes até desperta o homem para essa realidade. Gente, vamos prestar atenção nessa necessidade. Isso é muito bacana, sem dúvida nenhuma. A Adriana está cumprindo o seu último mandato e já entrando no último ano de gestão à frente da Associação Comercial de São José do Rio Preto. Adriana, fazendo um balanço das suas realizações nesse período todo, o que é que você diz a respeito disso? Foi um período de grande conquista para o comércio, apesar de óbvias dificuldades econômicas, conjunturais, não é isso? Claro. Começar pelas dificuldades conjunturais, né? Até outubro, quando eu tinha que fazer todo mês o balanço dos índices do SCPC, dos índices do crédito, da recuperação do crédito, do CAGED, nós fazemos um balanço todo mês, eu me sentia meio que tendo que fazer o repeteco do mês anterior, mas era um repeteco bom. Rio Preto está melhor que a média Brasil nos índices de inadimplência, está com a recuperação do crédito maior do que o resto do Brasil, e nós estamos a pleno emprego. De outubro para cá, a gente está tendo uma leitura um pouco diferente, Rei, infelizmente. Os nossos índices de inadimplência não estão tão bons e a gente está ali na média Brasil já agora, né? Tanto em inadimplência quanto em recuperação do crédito. E para nossa surpresa, o desemprego também chegou em Rio Preto. Nós fizemos o mutirão do emprego, que foi uma das entregas importantes até da nossa gestão. Nós fizemos o 3º mutirão do emprego em novembro e esse mutirão do emprego era específico para aquele emprego temporário.
aquele jovem que estava procurando só a primeira oportunidade, então não era exigido experiência, e ele ia trabalhar ali no temporário, tentar se destacar, claro, no final de ano, não é isso? Se fidelizar, isso, no final do ano. E para nossa surpresa, os currículos que chegavam, Rei, eram currículos de gente experiente. Muito currículo de gente graduada. E gente que não estava mais procurando apenas um emprego temporário. Não era mais o temporário, procurando um emprego. Aquilo nos surpreendeu no primeiro momento, quando saiu o índice CAGED, confirmou a nossa percepção. Rio Preto começava com os primeiros índices de desemprego e que de outubro para cá tem se confirmado mês a mês. Nós não estamos mais a pleno emprego, isso mostra que a nossa economia teve aí algum abalo. E isso é um reflexo do Brasil, né, Rei? Exato. Apesar disso, Rio Preto ainda é uma cidade que a economia pulsa, que a comércio pulsa. A CIRP tem que fazer a sua parte, está fazendo. Na última semana nós fizemos um seminário de liderança na Associação Comercial. Trouxemos grandes nomes, grandes palestrantes. Começamos com o Ricardo Amorim, o economista do Manhattan Connection. Depois trouxemos o Dorival Dourado, que é o presidente do SCPC Brasil. Depois o professor Mário Sérgio Cortella, né, o filósofo, e que fala de liderança de uma forma excepcional. E encerramos o dia com o Paulo Storani, que é o ex-comandante do BOP, que foi o inspirador do Capitão Nascimento, né, e que ele faz uma palestra muito motivadora. Então, esse dia era justamente para fazer com que os empresários saíssem de lá muito motivados para fazer o ano ser diferente, em São José do Rio Preto. E nós conseguimos que 400 pessoas saíssem muito motivadas para buscar um ano diferente. Porque não adianta também a gente ficar pessimista. Pois é, essa questão da motivação é fundamental, né? A pessoa tem que se motivar para fazer. Esse é o cenário que a gente está vivendo. Tá bom, esse é o cenário. O que eu vou fazer para fazer diferente? Uns vão chorar e uns vão vender lenço. Quem estiver mais preparado vai sair na frente. Então, diante do contexto, a Associação Comercial tem feito a sua parte. E esse é um dos exemplos da nossa gestão, sempre lembrando que eu tenho 44 diretores, todos voluntários, que trabalham muito, todo mundo quer fazer um projeto para o bem de Rio Preto. Um time engajado, né? A gente percebe isso. É incrível. A diretora até que organizou esse evento é a Ana Carolina Braga Verde Ragonha, né? A Ana Carolina é um avião, né? Ela ficou 6 meses organizando esse evento, junto com a equipe da CIRP, com os funcionários. Nós não tínhamos 5 minutos de atraso entre uma palestra e outra. Foi um espetáculo. E eu acho que a gente ajuda, então, a economia de Rio Preto pulsar diferente. É nosso papel. Nós vamos tentar fazer o último ano no mesmo ritmo dos 3. É claro que a gente fica um pouco, né, cansado, porque é muita coisa. Todo dia tem reunião, todo dia tem evento, todo dia tem alguma coisa acontecendo, mas o nosso compromisso é até o último dia de gestão seguir com o mesmo pique. Tem muito projeto para ser entregue ainda, muito. Adriana, essa semana tivemos a oportunidade de conversar aqui mesmo nesse programa com o Rupem, com o Jean, que é outro avião. Isso, presidente do núcleo dos jovens empresários, né? E ele acabou revelando aqui, dando para a gente em primeira mão uma informação tão importante, que é a criação da Escola de Empreendedorismo para Adolescentes, que deve ser implementada já nos próximos dias aqui em São José do Rio Preto. Que coisa bacana, essa garotada de 16, 17 anos já entrar num tutorial, né, de talentos, né? Isso é muito importante. Por isso que eu falo da importância da equipe, né? O presidente da entidade, o líder, em qualquer empresa, na verdade, ele tem que despertar os seus diretores. E se a equipe for boa, como da CIRP eles vão atrás. O exemplo do seminário de lideranças, em agosto do ano passado, eu falei para Ana Carolina, Ana, nós temos que abrir o ano que vem com um seminário que faça mudar o ano. Ela fez acontecer. Há um ano, mais ou menos, eu disse assim para o Rupem, tive contato com um projeto que chama Junior Achievement, que prepara jovens, adolescentes já lá, para a vida empreendedora. Pesquisa sobre isso, eu acho que a gente consegue fazer alguma coisa sobre isso. Porque o jovem empreendedor, ele tem que fazer ações para o jovem empreendedor, para se capacitar e tal. E o Rupem veio com um projeto muito melhor do que o que eu estava imaginando, e já com quem vai ser voluntário, quem vai dar aula, como é que vão ser as reuniões com essa moçada. Então, isso é a equipe, né?
né? Vai ser muito legal esse projeto. E deve despertar um grande interesse. Ele já disse que é um projeto piloto inicialmente, então são 20 vagas, as 20 já estão preenchidas, já tem até uns suplentes ali para caso... Esperando, já tem lista de espera. Que coisa bacana, né? O NJI também vai fazer ele está chamando o projeto de Contexto NJE, que ele vai fazer um evento que são mesas de discussões de temas. E ele está convidando pessoas especialistas sobre temas para ficar em cada mesa discutindo sobre aqueles temas. Então vai ter gente que vai falar de finanças, redução de custos, liderança, vendas, e vai ser bem bacana também. Olha, tem muito projeto andando. Que bacana, no momento em que o Brasil passa por um período de quase que uma tendência de, não vou dizer de depressão, mas alguma coisa parecida, uma coisa de desânimo, então não pode ter isso. Quer dizer, parar é que não dá, né? Que aí que as coisas ficam mais complicadas mesmo, né? Ontem eu estive conversando com amigos, né, que estão participando de movimentos agora pró-cidadania na cidade e tal, e eu falei assim, é importante que as pessoas assumam papéis de fazer o país mudar, e cada um tem que cumprir o seu papel. Isso. Então, o nosso papel da CIRP é desenvolver o empreendedorismo, é fazer com que as empresas melhorem a sua competitividade. É nesse sentido que eu acredito que a gente tem que trabalhar sempre. E outros movimentos surgem no país, né, buscando melhorias em todo sentido. Eu acredito mesmo que o que vai mudar o país são essas iniciativas voluntárias. Isso. As que não estão esperando, né? A gente sempre imagina que alguma solução vai sair aí do contexto político, partidário, etc. Mas a população parece estar meio descrente em relação a isso. Eu acho que até pode surgir dessa, porque na verdade quem tem força de lei é quem está no governo. Mas eu acho que eles vão ser motivados a fazer mudanças porque a população, as entidades têm que dar uma pressionada, né? Agora, cada um tem que fazer a sua parte bem feito. E é isso que toda semana, toda segunda-feira a gente repete para a nossa diretoria. A nossa parte nós vamos fazer bem feito. A nossa parte nós vamos dar o exemplo. Porque nesse momento de crise, de confiabilidade, o que a gente fala dentro da CIRP é que nós temos que ser exemplo também. Pois é. Porque existem corruptos e corruptores. O assunto nem é esse, mas como está tão, né, evidente, existem corruptos e corruptores. Então, é importante que as pessoas... O professor Cortella falou muito bem isso no nosso seminário. Ética é o que você quer, o que você pode e o que você deve. Tem que essas três respostas tem que dar sim para aquilo ser ético. Tem que também querer, é verdade. Então, a gente tem que começar o exercício por nós mesmos. O que eu estou fazendo é ético ou é prático? Ele até citou esse exemplo. Eu estou caminhando para minha casa, tem um CD pirata sendo vendido. Eu vou parar e comprar só porque é prático? Então eu acho que a gente também tem essa responsabilidade de dar o exemplo no nosso país. Sem dúvida. E essas últimas medidas do governo em relação ao agravamento das questões tributárias no Brasil, etc. Você tem alguma perspectiva de que as coisas podem mudar ainda esse ano? Vai ser um ano difícil mesmo? Qual é a mensagem para o empreendedor de Rio Preto nesse aspecto, Adriano? Olha, a mensagem é que o empresário não aguenta mais pagar imposto. Não dá mais. Né? Não dá mais. A carga tributária do Brasil é uma das maiores do mundo e o que a gente aconselha para o governo é que ele se inspire nas empresas, porque quando a gente não está fechando o mês com resultado, a gente tenta aumentar a receita, claro, mas a gente antes disso diminui as nossas despesas. Despesa, claro. Agora, então, falar em aumento de carga tributária no momento desse é um erro crasso. No momento em que existem também aumento de custos, por exemplo, com combustível, com energia elétrica, com tudo, em algum momento isso vai explodir, né? Vai. E assim, é incrível como tudo, toda a solução para o governo parece que passa pela empresa, né? Aumento de imposto, é a empresa que vai pagar. É muito difícil, está um ano muito difícil. Nós temos que pensar que nós fechamos 2014 com uma economia menor que 2013. Isso. Então nós ainda estamos pagando a conta de 2014. E aí a gente tem uma notícia dessa, de aumento de carga tributária, é um erro muito grave. Eu tenho a impressão, pelas notícias que eu ouvi, inclusive hoje de manhã, nos jornais da manhã, que
base do governo começa a se posicionar de forma contrária. Parece que imediatamente a própria presidente da República já trocou a medida provisória para um projeto de lei, mas para aumentar a contribuição previdenciária das empresas. Quer dizer, Então, assim, é uma pena que erros como esse sejam cometidos. Só que eu preciso falar também, até porque eu falei de dar o exemplo, eu acho que, até para isentar a nossa opinião de partidarismo, para ficar claro como a gente é isento, quando a presidenta tomou aquela medida de controlar melhor os benefícios, de ser um pouco mais dura em relação a, por exemplo, o pagamento do seguro-desemprego com 6 meses para 18 meses. É claro que os benefícios dos trabalhadores foram conquistados e é difícil também para eles pensarem em perder benefício, mas era uma medida boa. Sem porque dúvida. Pense bem, eu conheço testemunho de gente que falava assim, o meu marido, ele trabalha 6 meses e fica 5 meses com seguro-desemprego. Porque ele trabalha em áreas que realmente a procura por aquelas... Permite essa rotatividade. Permite essa rotatividade. Então, eu trabalho 6 meses e fico 5 meses com seguro-desemprego. Trabalho 6 meses. Então, assim... não deixa de ser uma fraude contra o sistema. É uma fraude contra o sistema. É isso mesmo. Então, assim, aí o que me causa, assim, um espanto é que quando também a base do governo faz uma ação boa, os outros partidos sejam contra. E me parece que realmente é só partidário. Exato, não pode ser assim. E não pode ser assim, tem que ser o que é bom para o país. Agora, é uma ilusão minha, né? É um idealismo que eu não sei se é possível, eu realmente não sei se é possível, mas é bom que a gente deixe claro que a gente tem essa visão, sim. Ainda chegaremos ao dia em que tenhamos ainda no Brasil governos que se sucedam e com políticas de Estado, né? Com uma visão de Estado, não apenas com uma visão eleitoral, pelo Estado. Esse é o momento pelo qual a gente anseia muito, né? Tomara que aconteça. Né? Eu acho que a gente vai ver muita mudança ainda. Eu acho que a população nunca esteve tão atenta, às ONGs, à imprensa. Eu acho que a imprensa está fazendo um grande papel. Você vê essa semana a história das passagens aéreas lá para os cônjuges, né? Pois é. A história está caindo por conta da imprensa. Exato. Né? Porque criou um mal-estar tão grande na população que está caindo, né? Exatamente. E é difícil, voltando a falar sobre a economia da nossa aldeia. Aqui, nossa aldeia. Em São José do Rio Preto. Num quadro conjuntural tão complicado, em que o país teve no ano passado uma economia menor do que no ano anterior, é difícil a gente ver empresas querendo crescer, né? Crescer de verdade, crescer realmente. Mas em Rio Preto a gente ainda consegue ver isso também. Há um pouco de diferença de Rio Preto em relação às médias nacionais, etc., nesse aspecto, né, Adriana? É verdade, historicamente Rio Preto é uma cidade empreendedora. Quinta-feira ficou muito claro isso lá no nosso seminário de liderança e a gente volta a lembrar, as empresas mais preparadas são as que crescem na hora da crise, porque a crise acontece para todo mundo. Se você estiver mais preparado, com uma equipe mais capacitada, tiver um capital de giro que é compatível com o seu negócio, tiver alguma capacidade de estoque, tiver alguma diferenciação no seu produto, uma equipe que atenda melhor, com certeza essas vão se destacar. Então esse é o papel da CIRP neste momento, mostrar para esse empresário que na hora da crise muitos crescem. Existem fundamentos que não podem ser negligenciados de maneira alguma, né? Por exemplo, a questão da gestão, né? O primor da gestão é fundamental para cada uma das empresas. Mais ainda agora, né, Rei? Porque eu costumo dizer que nessa hora a gente tem que fazer o arroz com feijão, né? A gente tem que voltar para as nossas empresas, olhar o que a gente pode fazer para vender mais, gastando menos, reduzindo aqueles custos que às vezes a gente vai assumindo que são desnecessários e claro, né, sempre colocar uma pitada de atendimento melhor, treinar sua equipe, seus funcionários, essas empresas que vão crescer. Adriana, tá bom, eu queria agradecer muito a sua presença, daqui a pouco a gente chega ao final do nosso programa, desejar sucesso para você neste final de mandato da Associação Comercial e Industrial de São José do Rio Preto, parabenizá-la pela Semana Internacional da Mulher, domingo é o Dia Internacional da Mulher, né? E saber como é que você está planejando, qual é o seu... Eu sei que essa pergunta todo mundo está louco para te fazer. E a política municipal, você tem alguma pretensão em relação a isso?
ou eu sei que é fácil até responder essa pergunta, porque certas coisas não dependem só das pessoas, né? Eu sei que essa é uma decisão que nem depende só de você. Mas o que você pensa disso? Desse assédio que eu imagino que já esteja acontecendo com você Adriana, participa da questão política municipal, e aí? É assim, Rei, não dá para negar que eu estou sendo assediada. Isso é óbvio. Eu fui avisada que isso aconteceria, mas eu não imaginei que fosse tão verdadeiro mesmo, não deixa de né? ser também um reconhecimento pelo seu trabalho na associação comercial. Né? Então, assim, em primeiro lugar é um reconhecimento, porque se as pessoas me abordam, partidos, deputados, pré-candidatos, é sinal que eles veem que a gente realmente é um nome que pode agregar e mais, que a gente é uma competência que poderia fazer alguma coisa para a cidade. Então, é um reconhecimento, ponto. Eu nunca tive pretensão e acho que não é o meu perfil a política partidária. Eu já falei para vocês isso um dia aqui no programa. Eu acho que na política partidária você tem que ter um preparo mais estratégico. Eu acho que eu sou muito espontânea, eu faço uns sincericídios, assim. Então, às vezes meus diretores até têm que relevar alguns sincericídios que eu cometo, mas eu sempre acredito que outras coisas boas eu tenho, por isso que eles relevam. Eu acho que sempre a gente vai poder fazer alguma coisa pela cidade fazendo política empresarial. Claro. Através de algumas ONGs. Eu acho que esse é o meu caminho. Eu fui diretora da Alarme 12 anos, fui presidente da Alarme 2 anos, estou na CIRP há alguns anos, estou presidente há 3 anos, vou completar o 4º. Então eu acho que a gente pode fazer alguma coisa pela cidade através de política empresarial. Respeito muito quem vai para a política... Quem tem uma vocação para isso, talvez seja questão de vocação até, né? E respeito, admiro, acho que a gente tem que incentivar e pessoas boas mesmo para a política. Mas eu acho que não é meu caso, nem minha hora. Mas eu não sei se você consegue escapar tão facilmente dessa questão, viu, Adriana? Sucesso. E na associação comercial? Temos ainda um ano, não está deflagrado o processo sucessório, mas é normal que as pessoas já comecem a conversar sobre isso, é isso, não? Eu acho que começou agora, assim, né? Agora que as pessoas vão começar a falar sobre, elas começam a observar mais os diretores que teriam potencial. Potencial, meus 44 diretores têm. Isso é bom que a gente fale. Mas, realmente, o presidente ele tem que ter algumas características e disponibilidade, disposição, tem que ter vocação. Não é fácil deixar a empresa. Eu, até quinta-feira, fiz uma declaração pública para os meus sócios lá no evento, agradecendo deles terem me emprestado esses 4 anos, né? Porque eu continuo... lá na minha empresa, mas eu fico mais quase que na CIRP do que na minha empresa. Então, não é fácil. Então, é tudo isso que a gente vai começar a analisar agora, para o ano que vem ter um presidente que continue nessa mesma linha da CIRP histórica, de credibilidade, de responsabilidade, de comprometimento. É isso que a gente vai agora começar a desenhar para daqui a um ano. Mas a gente tem ótimos potenciais lá. Sem dúvida, não há dúvida disso. Adriana, muito obrigado pela sua presença, parabéns mais uma vez pelo Dia Internacional da Mulher, que acontece no próximo domingo. E sucesso sempre, volte sempre para a gente conversar sobre assuntos tão importantes quanto esse que a gente conversou aqui hoje. Obrigado, tá bom? Obrigada, Rei, obrigada a todos e até a próxima. E obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade, que está sendo acompanhado pela internet, eu esqueci de falar antes aqui, também em outras cidades, fora de São José do Rio Preto. Em Ribeirão Preto, em São Luís, em Cuiabá, em São Caetano do Sul e até fora do país. Também na Tailândia tem gente assistindo essa entrevista com a Adriana lá na Ásia. Muito obrigado a você. Esteja conosco novamente amanhã a partir das 12 horas aqui na TV da Cidade. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.